A hora da verdade, alimento para o espírito. Se você gostar da hora da verdade, alimento para o espírito, deixe o seu like e toque o sininho e se inscreva, para que quando for gravado, você seja notificado para ouvir a hora da verdade. A santa palavra de Deus, a qual o próprio Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A hora da verdade hoje vai ser especialmente para o filho pródigo. Filho pródigo que faz parte também da noiva do Cordeiro, porém que se auto-deserdou. Não existe a palavra desviou-se, desviado, no dicionário do mundo espiritual. Não existe. E sim, se autodeserdar de uma herança, de uma herança, porque somos coerdeiros de Deus em Cristo Jesus. Então, esse negócio de estar desviado, estar afastado, desviou-se, é um engano. A palavra certa é se autodeserdou. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, que se encontra desse jeito, primeiro vamos fazer a reflexão. Se você fosse herdeira de 5 milhões de reais, ou herdeiro, e você estaria no testamento para receber 5 milhões de reais. Aí chega o dia da abertura do testamento e a pessoa deixou em vida já escrito que você teria direito adquirido aquela quantia. Aí quando chama você diz ao juiz ou a quem abriu o testamento: eu não quero receber esse dinheiro porque eu estou me auto-deserdando. Agora vamos levar para o mundo espiritual. O seu nome está escrito no livro da vida. Então, você se autodeserdou, olha só, você não se autodeserdaria de 5 milhões de reais. Materialmente falando, financeiramente, bem-estar. Porém, o inimigo te enganou, ou você deixou ser enganado, e se autodeserdou de uma herança incorruptível, que é a vida eterna, pela qual você foi comprado, não com ouro e não com prata, mas com o precioso sangue de Jesus. Então, é para você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que se encontra nessa situação de autodeserdado. E você vai entender, dentro da santa palavra de Deus, na hora da verdade, alimento espiritual, como as suas emoções, seus sentimentos, que é coração, alma, te enganam. Te enganam. Então você, a partir de agora, vai usar o cérebro, a fé verdadeira e saber que você, ainda por ter vida, tem o direito de voltar a essa herança.
Apocalipse capítulo 22, versículo 18 diz: Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Versículo 19. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. 20. Aquele que testifica estas coisas, sabe quem é, diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. 21. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Então vamos lá. A palavra de Deus não pode ser mudada. E o Senhor Jesus, ele deixou a parábola do filho pródigo. Então, a parábola do filho pródigo é real. Ela existe. Que não se pode tirar essa palavra que Jesus deixou. É aí que você vai entender os seus direitos, porque o diabo está te enganando que não há mais jeito, não há mais, você caiu no lamaçal, não tem mais jeito. Então vamos lá, mediante a santa palavra de Deus. Lucas, capítulo 15, versículo 11. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Isso aqui quer dizer, ele se auto-deserdou, ele pegou a parte dele e falei: agora eu já tenho minha parte e não faz mais parte da herança. Então eu vou pegar essa parte e vou cair no mundo. Versículo 13 diz: e poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, longe do pai. E ali desperdiçou o dinheiro da sua herança, da sua fazenda. Aí acabou o dinheiro, acaba os amigos, entre aspas, acaba todo mundo que é distância. Aí diz que vivendo dissolutamente, é só olhar no dicionário e ver a força dessa palavra dissolutamente. No 14, versículo 14 de Lucas 15, e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E no versículo 15 diz: e foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela cidade, daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar o quê? Porcos. Então quero dizer que uma ovelha, ainda que caia no lamaçal, não vira porco. Então ele continuou sendo ovelha, mas foi apacentar porcos. Versículo 16. Desejava encher o seu estômago com alfarrobas, bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhes dava nada. E tomando em si, quando ele tornou em si, que ele falou: peraí, o que eu fiz? O que eu fiz? Disse: quantos trabalhadores de meu
pai ter abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. No versículo 18, depois ele fazer um levantamento, ele raciocinar, usar o cérebro, ele falou: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Só que ele pôs em prática. Ele teve que voltar com os próprios pés, sujo, esfarrapado, barbudo, cheio de pecado. Mas ele foi. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, você pensou ele chegando perto e falando: será que o pai vai me receber? Será que o pai vai me reconhecer? E quando ainda estava longe, viu seu pai. O pai viu aquela pessoa esfarrapada, suja, barbuda, mas reconheceu que era o filho. Então, meu querido irmão, minha querida irmã que está nessas condições, o pai, ele ainda te reconhece como filho. Filho pela herança do sangue de Jesus. O diabo não quer que você levante, que você examine a si mesmo e volte para a casa do Pai e reconcilie com Deus. O Pai viu ele de longe e se moveu de íntima compaixão. Você vai ver que pessoas não vão nem te olhar. Irmãos ali vão falar: mas eu conheço aquele lá, e ele saiu da igreja, ele, tanta acusação. Mas no mundo espiritual, o Pai, ele enxerga dentro de você e vai se mover de grande e íntima íntima, particular compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Quer dizer, viu sujo daquele jeito, lançou-se-lhe ao pescoço e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Veja aqui o arrependimento genuíno, voltando para a casa do Pai, voltando em reconciliação com a noiva, com Jesus. É o que você deve fazer. Não olhe para o passado, não olhe para as pessoas, não olhe por fulano, beltrano, cicrano, que te desagradou, porque a igreja perfeita você não vai achar. Só a do arrebatamento. É melhor fazer parte dela, mas achar que na terra ainda você não vai achar. Pode procurar onde você quiser. E o filho lhe disse: olha aí, você tem que fazer a mesma coisa, voltar em reconciliação, arrepender-se genuinamente, espiritualmente, e dizer: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Para isso você volta à casa do Pai e conversa com o sacerdote, chora,
pede perdão, se reconcilia e não faça mais. Não se auto-deserde mais por causa de qualquer coisa que você vê. Você não vai encontrar a igreja perfeita que você está procurando aqui na Terra. É melhor você estar numa igreja e ali na casa do Pai, porque eram 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. Quem tiver prudente, o joio fica, o trigo é recolhido. Então, mude essa visão e volta para a casa do Pai e não olhe mais para os lados. Olhe para Jesus, Jesus, autor e consumador da sua fé. Mas o Pai disse aos seus servos: trazei depressa o melhor vestido. Quer dizer, as suas vestes, querido irmão, serão trocadas por uma veste limpa, branqueada pelo sangue de Jesus. E disse: vestilho, e põe-lhe um anel na mão e alparcas no pé. Ou seja, você quebrou a aliança se autodeserdando, você fazendo tudo isso, reconciliando-se, vai ter o anel. O anel geralmente vai na mão esquerda. Olha aí, ainda há oportunidade. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e nos alegremos. Olha aí, a festa no céu por um pecador que se arrepende e por um filho pródigo que se autodeserdou, volta. No versículo 24 diz assim: porque este meu filho estava, olha só, morto. Morto. O salário do pecado é a morte espiritual. E reviveu. Aí, reviver é contigo. É você que tem que decidir, você que se autodeserdou da casa do Pai, onde tinha pão, a palavra de Deus que te alimentava, por isso que é alimento espiritual, né? A Santa Ceia, que é o ponto mais alto aqui na terra, da noiva do Cordeiro, a comunhão, a oração, o choro, ali o Espírito Santo se autodeserdou, volte. Aí, porque esse meu filho estava morto e reviveu. Então, reviver é com você, é contigo. É os seus passos, é o seu arrependimento, é você voltando. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. Então, a festa no céu, por um filho pródigo que volte nesses termos, não com falsidade, mas por amor ao Pai, por amor a Jesus Cristo. Então, examine-se. Teve um caso aqui na Bíblia que essa pessoa, ela examinou-se na hora H. A hora H é quando vai passar para outra vida. E Jesus o ouviu. E está escrito aqui, ó, Marcos capítulo 15, versículo 28. E cumpriu-se a escritura que diz: e com 2 malfeitores foi contado. Um malfeitor, os 2, sempre ouviu Jesus, que eles são contemporâneos, foram contemporâneos, até comeu do pão ali, que se multiplicou ali. Jesus foi assunto em todo lugar. Só que esse malfeitor da direita guardou a palavra. Talvez até foi batizado e se autodeserdou também. Mas aconteceu em Lucas capítulo 23, versículo 39, que Jesus estava no meio, crucificado, um ladrão à direita e outro, creio,
ex-ladrão, né, à direita, e outro ladrão à esquerda, porque esse da esquerda murmurava. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele e dizia: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Versículo 40. Respondendo, porém, o outro, olha aí, porque esse camarada, ele ouviu a pregação de Jesus, ele seguia Jesus e voltou para onde não devia ter voltado. Mas aqui, examinando-se na hora H, na hora da morte. Respondendo, porém, o outro repreendia e dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Olha só, é o filho pródigo na hora H, na hora de partir, ou seja, o TI ali era uma cruz do Calvário, ele se examinou na hora H, porque a pessoa quando está na aflição, vem, a palavra de Deus vem, Deus é maravilhoso, faz a pessoa se examinar. 41. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez, apontando para Jesus. E esse malfeitor da direita, examinando-se na hora H, que se autodeserdou, disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Se ele falou isso é porque ele ouviu Jesus pregar, é que no mundo se terá aflição, tem de bom ânimo, eu venci. Na casa do meu pai há muita morada. Se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar. E ali também, quando Jesus falou que meu reino não é deste mundo, então é um camarada que estava sempre presente ouvindo a palavra de Deus, que se autodeserdou, mas voltou no momento da hora H. Quando muitos desviados hoje vai para a UTI, deserdado, autodeserdado, vai para uma UTI, ali Deus faz ele se examinar e antes de partir, pode-se sim ter arrependimento, ser salvo. E disse-lhe Jesus, olha o que Jesus falou para esse camarada: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Jesus não mudou. A palavra de Deus não mudou. Esses dois homens, personagens da história, morreram. Um foi para o paraíso, o outro foi para o inferno. Jesus ressuscitou. E você, querido irmão, querida irmã, que está entre a cruz e a espada, se autodeserdou, está nessa situação, voltou às drogas, voltou à prostituição, voltou ao adultério, está no lamaçal, na pocilga, mas ainda é ovelha suja. A palavra de Deus ninguém pode mudar e tirar ou acrescentar. Então aí Jesus deixou é porque realmente a palavra de Deus, Jesus diz que a minha palavra passará céu e terra, a minha palavra ela permanece para sempre. Então é para você. Se você ouvir hoje a hora da verdade e qualquer irmão, irmã que está ouvindo essa hora da verdade, por favor, passem para irmãos e irmãs que se autodeserdaram, estão no mundo, né? No mundanismo. Envie a hora da verdade para essas pessoas, para esses irmãos, e Deus vai fazer a obra. Eles ouvirão a mensagem
O Espírito Santo falará com eles. Então, passe o máximo possível para os altos deserdados, para a reconciliação, porque nós estamos vivendo realmente a última hora. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. E assim eu termino hoje, especialmente para o filho pródigo entender que ainda há oportunidade de reconciliação em o nome de Jesus. Deus os abençoe. Amém.